Fórmula 1 não deve ficar mesmo na Band. Será? É a parte 3 desta novela. FIA baixa a diretiva técnica que pode causar mudança no carro da McLaren. Se é que já não causou. Fórmula 1, o filme tem premiere fechada só para os pilotos da categoria. E Verstappen não vai, fica jogando videogame. Indy chega lá nos Estados Unidos ao seu principal final de semana do ano. Estão aí as 500 milhas de Indianápolis nesse domingo. E uma das suas principais equipes, a Penske, está até o pescoço num escândalo seríssimo de trapaça. Fórmula 1 chega a Mônaco para experimentar a primeira vez do formato com 2 pitstops obrigatórios. Será que vai resolver o problema da corrida? Quinta-feira, 22 de maio de 2025, e essas são as principais notícias na preparação para o Natal do automobilismo. Mônaco, Indianápolis e a Charlotte 600 da NASCAR. De acordo com reportagem do jornalista Flávio Rico, a Band, TV Bandeirantes aqui de São Paulo, não vai renovar seu contrato para continuar transmitindo a Fórmula 1, contrato esse que termina no final agora de 2025. Embora até agora nenhum acordo em substituição com alguma outra emissora assumindo a transmissão da Fórmula 1 para a TV no Brasil tenha sido informado ao público, a Rede Globo estaria apenas aguardando a formalização do contrato para fazer então o anúncio. Lembrando que no ano passado, ali para agosto, setembro, rumores deram conta de que a Band poderia perder os direitos, mas numa reviravolta, ela continuou transmitindo nessa temporada. Caso a Fórmula 1 volte para a Globo, nem todas as corridas serão transmitidas em TV aberta, é o que se antecipa, com algumas corridas sendo transmitidas exclusivamente no canal de TV por assinatura Sport TV. As negociações, ainda de acordo com a matéria do Flávio Rico, estariam em estágio avançado entre Globo e Fórmula 1, fortalecendo esses rumores então de saída da categoria da Band. O artigo destaca que o destino da Fórmula 1 na televisão brasileira não está definido, mas crava: a Band não faz parte mais de nenhuma negociação para continuar com os direitos para além do final desta temporada de 2025. Seria uma reviravolta da reviravolta, talvez da reviravolta, já que a Fórmula 1 quase rompeu com a Band no meio da temporada passada na altura do Grande Prêmio do Canadá, com Mariana Becker chegando a aparecer no ar sem a capinha, a canopla do microfone com o logo da Band, o que seria, segundo alguns informaram à época, um ato de represália, tipo, o próximo passo vai ser puxar da tomada. Aí a Globo fez um mega evento publicitário aqui em São Paulo e colocou no palco um carro de Fórmula 1 com uma inscrição gigante. Será? E será? Não foi, porque aí a Fórmula 1 continuou na Band, só que agora, pelo jeito, encaminha-se para sair. Os próximos meses devem ser agitados e aí a gente vai saber. A FIA baixou uma diretiva técnica clarificando, esclarecendo um trecho do regulamento que não são mudanças na regra, mas sim um esclarecimento tipo, é isso aqui que eu queria dizer com a norma, viu? Todo mundo? São 2 diretivas técnicas. Uma delas sobre os tais skid block, que são aqueles blocos que permitem o carro esfregar no asfalto. Eles são muito importantes em carros de efeito solo, como os atuais, que tendem a andar muito baixo. E a FIA esclareceu a norma para evitar alguma malandragem de alguém se fazendo desentendido porque a regra não seria muito específica e andando abaixo do permitido. O segundo esclarecimento e o mais importante, foco da atenção de todos, tem a ver com dispositivos e maneiras de controlar a temperatura de pneus, freios e rodas. Essa diretiva técnica foi em resposta a questionamentos enviados pela Red Bull à FIA, pedindo detalhamento da norma, não sobre algo que ela estava fazendo, mas algo que ela suspeita que a McLaren fazia. Já expliquei isso num short mais cedo, mas enfim. O que estaria a McLaren fazendo? Bom, é proibido usar líquido para resfriar os freios, mas ela estaria usando líquido na construção do wheel drum, o tambor em que se encaixa a roda. Como se fosse uma parede dupla, igual um ovo de Páscoa recheado, foi o exemplo que eu utilizei no vídeo mais cedo. Por que, você pode me perguntar? Então, um ex-funcionário da McLaren fez uma tese de doutorado sobre condução de temperatura em diversos materiais e etc.
E num trecho ele fala que é sabido que diversas substâncias, como por exemplo a água, têm uma estabilidade de temperatura entre fases. O que eu quero dizer? Enquanto a água na panela, por exemplo, está esquentando, deixando de ser líquido para virar vapor, ela atinge 100 graus e fica ali até toda a água ferver. E aí, tendo virado vapor, ela sobe então de 100 graus. A ideia da McLaren seria, porque a gente não sabe, utilizar esta propriedade e colocar um líquido que manteria a temperatura sem exceder o desejado. Quanto? Não sei. O que eles decidiram lá e botaram o tal do líquido dentro dessas paredes duplas, porque o disco de freio a 600, 700, 800 graus, perto da roda que está tão próxima e perto então do pneu, pode conduzir calor para a borracha e aí fazer o controle dessa temperatura e ir para o vinagre. Seria uma ideia genial que não é proibida porque a norma não falava especificamente, mas agora a FIA foi ao detalhe e disse, isso aí não. Logo, se a McLaren estava fazendo isso, daqui para frente tem que parar de fazer, porque se for pegar novamente, agora que a regra diz, terá problemas, classificação e etc. Então o carro estava ilegal? Não estava ilegal porque não é proibido, não sendo proibido é permitido. Agora que a regra foi esclarecida, daqui para frente tem que tomar cuidado, porque senão vai rolar desclassificação. A Red Bull é famosa por fazer esse tipo de coisa e fez isso com a Ferrari em 2019. Ficou fazendo perguntas sobre aquele motor esquisito que não interessavam para ela especificamente, para o seu motor. E sim, queria saber se de repente a Ferrari estivesse fazendo alguma coisa e a FIA ia então fechando as lacunas, os buracos da regra. Mas que porcaria de regra! É assim em todos os esportes. O regulador faz a norma e aí os engenheiros, os atletas ficam pensando numa forma de burlar. A McLaren, por sua vez, diz que nada mudou no MCL39, seu carro desse ano, e que o desempenho abaixo que teve em Imola deveu-se a condições de pista, temperatura, degradação da borracha e etc. Cabe a gente ficar atento. Mônaco é uma pista meio atípica, mas a ver o que pode acontecer em Barcelona e depois disso no Canadá. Se aparecer de fato um tombo de desempenho da McLaren, aí talvez de fato eles tenham sido pegos fazendo algo que agora não pode mais fazer. Adrian Newey apareceu nesse final de semana pela primeira vez vestindo verde da Aston Martin, sua nova casa, e Andy Cowell, chefe da equipe, esclareceu. Nós pedimos para ele focar no carro de 2026, mas é claro que na hora do almoço a gente dá uma perguntada sobre o que ele acha também do de 2025. Ele respondeu nesse tom, brincando, mas é claro que deve ter um fundo de verdade. Mesmo não sendo responsável pelo projeto do carro atual, Newey tem acompanhado o progresso da equipe. E aí Cowell disse, nós precisamos projetar um carro mais rápido, mas também precisamos extrair o máximo de desempenho deste até a última volta. E a criatividade e visão dele, Newey, vão ajudar absolutamente todo mundo na equipe. Disse aqui na live passada, a Aston Martin vai utilizar 100% do tempo deste ano neste carro para calibrar suas ferramentas na fábrica, que tem que ter a maior fidelidade possível entre o que acontece na pista e o que eles aferem no túnel de vento no CFD, porque isso sim pode ajudar a projetar o carro do ano que vem. Então o AMR 25, carro desta temporada, não tenha dúvida, será um imenso laboratório, não de peças para o ano que vem, porque não pode levar nada, mas das ferramentas da Aston Martin na fábrica, inclusive porque o túnel de vento é novo. E ele acrescentou, nesse final de semana, Newey está aqui para ver como operamos em um ambiente de corrida, como otimizamos o carro, como usamos estratégias diferentes. Então, ter a experiência e a percepção dele para ver o que está funcionando e o que não está, ajuda a definir nossas prioridades para evoluir como equipe. Os pilotos da Fórmula 1 foram convidados para uma sessão privada de premiere do filme da categoria, que já está pronto e estreia internacionalmente em 25 de junho e na América do Norte no dia 27. A Fórmula 1 espera que esse filme seja um sucesso ainda maior do que Drive to Survive, que apresentou a categoria para uma faixa etária totalmente nova. Você sabia que 45% das pessoas que assistem Fórmula 1 hoje fazem isso há menos de 5 anos? Alguns pilotos destacaram a qualidade da produção. Carlos Sainz, por exemplo, disse: a qualidade das filmagens que eles conseguiram é insana. Honestamente, para mim, é a melhor parte de tudo. O filme tem direção de Joseph Kosinski, que dirigiu também Top Gun Maverick, e conta basicamente a história de um ex-piloto, Brad Pitt, que é chamado para botar ordem numa equipe que não vai muito bem e tem um piloto novato. O piloto novato se chama Joshua Pierce,
interpretado por Damson Idris. O filme conta ainda com Javier Bardem fazendo o papel de chefe de equipe, e pra mim ele tá a cara de Papai Lawrence. Vários pilotos elogiaram, Oliver Berman disse, Brad Pitt fez o dever de casa na preparação, e de fato, ele fez curso de pilotagem para não falar e nem fazer besteira. Christian Horner, que foi piloto até a Fórmula 3000 e hoje é chefe da Red Bull, destacou a autenticidade da produção, e Lewis Hamilton prestou consultoria para assegurar maior realismo e não ter tantas papagaiadas tipo aquele filme de Stallone, lembra? Mas a Premiere contou com uma ausência. Max Verstappen não foi e disse, já fico muito tempo distante de casa, preferi ficar com a família. Eu não tiro a razão dele, tá com uma filha recém-nascida, viaja a maior parte do ano e a corrida é em Mônaco, ou seja, na casa dele mesmo, ele não ia ficar no hotel. Eu teria ficado em casa. E agora uma pausa para os carrinhos da Fórmula Collection que a gente sorteia para os nossos assinantes. São 3 por mês, todo mês, além de 3 livros da editora Gulliver. Vamos ver o que o Diego mandou pra gente? Não é pra mim, mas é como se fosse. 1, 2, 3. Uma Mercedes W15 do Hamilton. Uma Brabham BT52B, na minha opinião, o carro de Fórmula 1 mais bonito da história. Parece uma flecha com ele ao volante. Você não testou esse carro. Uma lindíssima, eu já vi esse carro de perto, correndo. BAR de 2000 com Ricardo Zonta ao volante. Linda pintura da Lux Strike, hein? Essas miniaturas são fornecidas pelo Diego da Fórmula Collection. Vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição e fixo no primeiro comentário para você conferir as miniaturas que ele tem por lá. Ele é parceiro do canal, manda essas miniaturas aqui pra gente sortear 3 por mês todo mês. No ano passado, portanto, foram 30. Nesse ano já estamos no 3º mês da temporada, né? Março, abril, maio. É isso aí. Então, já são 9. Para concorrer é fácil, basta ser membro do canal. Temos aqui nosso programa de membros, botão aderir, ou seja, membro, link lá embaixo também na descrição. Já são mais de 700, falta você. São 4 planos que cabem em todos os bolsos, cada um tem brindes assegurados na última live do mês e todos os meses da temporada. Você vem, participa, sendo membro, grita eu quero, o Houston filtra seu nome lá e você vai automaticamente para o sorteador dele, um software que ele desenvolveu só para isso. É a nossa forma de retribuir. Toda vez que aparece alguma coisa extra por aqui, a gente também sorteia ingresso da Porsche Cup, Fórmula E, 1000 milhas, WEC. E tem mais coisa para anunciar e eu ainda não posso, mas assim que puder, farei. Achei que ia ser hoje, inclusive. Beleza? Então é isso. Para concorrer, torne-se membro do canal. Você ainda pode ver os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives. Isso é para todo mundo e tem acesso a conteúdos exclusivos. Comecei a fazer essa semana, ainda não postei. Mas já fiz um relato lá do meu curso de pilotagem, já postei inclusive também minha onboard e é meu compromisso sempre colocar alguma coisa exclusiva pra galera por lá. Valeu? Então é isso. Seguimos. Pela primeira vez, Mônaco terá uma regra diferente com relação aos pitstops da Fórmula 1. Serão 2 pitstops obrigatórios, tentando forçar com que a corrida seja mais movimentada. Serão 78 voltas, como é a tradição em Mônaco, e além de 2 pits obrigatórios, a alternância de compostos será também mandatória. Ou seja, você tem que usar os 3 tipos, duro, médio e macio. Os pilotos, Lando Norris, Max Verstappen e Carlos Sainz, disseram, cada um com suas palavras, que isso pode tornar a corrida uma loteria, apimentar um pouco mais a disputa e facilitar com que um vencedor surpresa apareça. E eu digo mais, não descarto a possibilidade de alguém fazer um pit stop na primeira volta, outro pit stop na segunda volta, um pit stop na terceira volta e depois com o mesmo jogo de pneus até o final. Tentando andar então o tempo todo sem tráfego. Acho que poderemos ter loucuras estratégicas e com certeza tem gente muito inteligente na frente de um computador agora simulando milhares de cenários. Na manhã dessa segunda-feira, uma notícia abalou a Indy. O carro número 2 da equipe Penske de Joseph Newgarden e seu companheiro de equipe número 12, Will Power, perderam seus tempos de volta, mas não suas vagas no grid e largarão lá do fundo dos 33 que partem para as 500 milhas de Indianápolis, a prova mais importante do campeonato da categoria americana. E 2 dirigentes da equipe da parte de estratégia foram demitidos. O motivo? Uma alteração ilegal no atenuador, disseram por aí amortecedor, mas não é,
isso que dá ficar mandando a inteligência artificial traduzir. Atenuador, portanto, de impacto traseiro. O atenuador é uma peça feita para diminuir a força G de impactos na traseira do carro. Essa peça, com esse nome, é basicamente a Crash Structure, estrutura anti-impacto, que tem também nos carros de Fórmula 1, na frente, na traseira e nas laterais do cockpit. E, vou colocar a imagem para vocês na tela, ela tem duas lâminas de fibra de carbono na sua construção. O que a Penske fez foi meter uma maquita ali ou qualquer outra coisa que eliminasse aquele degrau para não gerar atrito. Afinal de contas, acima de 380 km por hora em Indianápolis, você não quer nenhum dentezinho, nenhuma bordinha sobrando para gerar atrito. Mas não pode. É uma peça obrigatória e que não deve ser alterada. É um grande escândalo porque é uma das principais equipes da categoria que pertence ao dono da Indy. Roger Penske não é só dono de sua equipe, ele é dono da Indy, é dono do oval, é dono de tudo. Então seria mais ou menos como se um dos donos da Liberty tivesse uma equipe na Fórmula 1 que fosse pega roubando. E não foi a primeira vez num curto período de tempo, porque em 2024 pilotos da Penske utilizaram o push to pass de uma forma que não deveriam. O software foi adulterado. Seria mais ou menos como um time da Fórmula 1 abrindo o DRS fora das zonas permitidas, porque o push to pass dá uns 50 cavalos a mais de potência no motor. Um grande escândalo dias antes do principal evento da categoria no ano. Inclusive, já aviso, acabando a nossa transmissão de outro canal, vou direto para a televisão assistir e volto para a nossa live às 18 horas, porque a Indy 500 eu não perco. Falando nisso então, amanhã já tem carro na pista, 8h30 da manhã, o primeiro treino livre, meio-dia a segunda sessão. Final da tarde, eu venho com o nosso vídeo de sexta-feira. Sábado, 7h30 da manhã, a terceira sessão livre, 11, a classificação. Acabou rapidinho, eu faço nosso vídeo ali pro meio da tarde, ele sai mais rápido que der, mas eu sou um só. E no domingo, 10 horas da manhã, a largada para o Grande Prêmio de Mônaco, mas 15 minutos antes, 9h45, a gente abre nossa transmissão paralela em segunda tela, outro canal. Comigo nos comentários, quem narra pra gente a corrida será Matheus Furlan, e de Mônaco acompanhando em loco e assoprando pra gente novidades, Juliane Serrazoli pela segunda vez. Já participou na etapa passada de Imola. Vocês gostaram bastante? Traz muitos insights, realmente enriquece. Já segue o canal da Juliane? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Ela faz um trabalho espetacular no YouTube e no Instagram. E agora, morro de orgulho de dizer que é parceira do canal. Acabou a corrida, bandeirada, a gente encerra e eu reencontro vocês às 18 horas para nossa live pós-corrida. Lendo suas perguntas, seus superchats, dando as risadas de sempre. Nessa semana, terça-feira, o episódio sobre os esquecíveis da história da Fórmula 1. Pierre-Henri Raffanel, Cláudio Langes, Alan Berg, André Montermini, Gary Brabham, Joaquim Winkelhock. Lembra deles? Não, porque eram os esquecíveis. Alguns deles, inclusive, com grandes resultados em outras categorias. Quarta-feira, pequena grande história sobre a Indy 500 de 1982. Com um final eletrizante, aproveitando que estamos na semana das 500 milhas. E você pode aproveitar até o domingo da corrida para assistir esses vídeos. Beleza? Então, deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós, porque você sabe, né? Só funcionam e funcionam muito bem as coisas por aqui, porque tem um maluco aqui gravando vídeo e tem 3 milhões de malucos por mês, deixando comentário, deixando a hypada, contando de onde nos assistem, colocando um emojizinho, apostando se o Hélio vence as 500 milhas, quem leva em Mônaco, de repente numa corrida maluca o Bortoleto consegue marcar pontos ou ganhar a corrida, por que não? Não é verdade? A caixa de comentários é de vocês e a gente adora comentário. O algoritmo entende como engajamento e segue disparando nossa palavra internet afora. Para não ficar de fora de nada do que fazemos por aqui, já sabe, temos canais de notificação, WhatsApp, Telegram e Instagram. Milhares de pessoas inscritas em cada um deles, recebendo um recadinho assim que a gente publica cada um dos conteúdos. Além das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Beleza? Vejo vocês aqui nos nossos vídeos sexta, sábado e nas 2 lives de domingo. Valeu e aquele abraço!